E aí, meus amigos, boa noite, que a graça e a paz do Criador esteja no coração de cada um de vocês aí. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí. Resolvi fazer essa live aqui em rápidas palavras. Quem está falando aqui é Pastor Carlinhos Oliveira. Primeiramente, eu me sinto muito honrado e é muito gratificante, vocês aí, meus amigos, colegas, que têm se inscrito lá no meu canal no YouTube, PR Carlinhos Oliveira, onde tem mandado mensagem, onde tem falado, puxa vida, Carlinhos, tá bacana, estamos obtendo conhecimento, estamos colocando em prática tudo aquilo que está sendo ministrado, está sendo ensinado por esse humilde irmão que faz literalmente de coração. Quero agradecer também os meus amigos, colegas lá do Seminário Teológico, lá da Igreja Batista, onde eu faço parte, aonde se inscreveram também lá no meu canal e estão aí gostando bastante. E hoje, em rápidas palavras aqui, eu vou tentar ser bem sucinto, para falar de um tema que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Eu tenho visto, conversado com algumas pessoas, colegas, e nossa semana a gente estava batendo um papo sobre liderança, sobre como que é você ser um líder, quais os objetivos, o que você precisa, se líder se faz, se líder já se nasce, um líder. E assim, muitas pessoas estão tendo literalmente dificuldade para entender o que seria liderança. Beleza? Então eu quero aqui, nesse rápido vídeo aqui, falar um pouco sobre liderança. Convido você, desafio você a ficar comigo aqui rapidamente para a gente falar um pouquinho sobre liderança. Comente aí no vídeo, dê sua opinião, compartilhe também esse vídeo para as outras pessoas. Beleza, pessoal? Sem muitas delongas, vamos falar aqui o que a Bíblia fala sobre liderança. O que as Escrituras Sagradas ensina quando nós falamos sobre liderança. Primeira coisa, meus queridos, que nós temos que entender sobre liderança. Não só liderança no campo eclesiástico que eu estou falando, mas liderança tanto no campo profissional também, para você obter sucesso. Então a primeira coisa que a Bíblia ensina, que liderança, a primeira coisa é servir, certo? E não ser servido. Há muitos diferentes tipos de líderes, que nós temos tantos líderes bons que tiveram na Bíblia e todos obedeciam e obedeceram o chamado de Deus. Obedeceram a vocação que foi literalmente estabelecida pelo próprio Criador na vida dessas pessoas. Por contrapartida, também nós sabemos que houve vários líderes que fracassaram o seu chamado. Vários líderes que a soberba, a altivez, o achismo deixou com que esses líderes literalmente caíssem. E quando nós falamos de liderança, Deus, o Criador, o Eterno, o grande Yud-Re, Vav-Re, Jeová, enfim, foi um grande líder e é um grande líder que deixou o seu filho, que é o melhor exemplo que nós temos como liderança. Como ser um líder. Jesus, ele nos ensina escrituristicamente na Bíblia, Escritura Sagrada, como nós se comportarmos para ser um líder de sucesso. Um líder que atrai as pessoas, um líder que mesmo de boca fechada atraímos vidas pelas nossas condutas e pela nossa maneira de viver. Então, primeira pergunta que eu faço para mim e para você aí, meus irmãos, o que Jesus disse sobre liderança? O que Jesus falou? Quais foram os requisitos e os meios de liderança que Jesus nos deixou? Primeiramente, meus irmãos, Jesus, ele disse que a verdadeira liderança não é mandar nos outros, nem ter um título especial. Se você vê escrituristicamente falando na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 10 e 11, convido a você depois ler aí na sua casa, fala que o bom líder, ele faz o quê? Ele serve a todos. Então nós não podemos confundir liderança com mandar. Ah, eu tenho que mandar nos outros, é eu que mando. Não, o líder, ele não manda. O chefe, ele manda. Tem muito chefe que não é líder e tem muito líder que se acha chefe.
Então já você tem que entender isso daí, a diferença entre liderar, que não é mandar, e a diferença de chefe. Tá entendendo? Você é redundante. Tem chefe que não é líder e tem líder que se acha literalmente chefe. Então ser um líder espiritual não é mandar nos outros. Então, para ter uma boa liderança, irmãos, primeira coisa, exige uma coisa chamada humildade e respeito. Nós temos que ter o quê? Humildade e respeito com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso eu não estou falando só biblicamente, na igreja, no grupo de estudo, na aula teológica, no evangelismo, na rua. Não. Você precisa ter respeito pelas pessoas ou pelo ser humano na sua totalidade. Não é necessário você somente ter respeito se você é um pastor, um diácono, um presbítero, um cooperador, um evangelista, não. Respeito, tem um ditado que fala, é bom e ele conserva os dentes. Tá entendendo? Então, um verdadeiro líder, primeiro de tudo, ele tem que respeitar as pessoas, ter humildade para escutar o que cada pessoa tem, o que cada pessoa tem de conhecimento, de grau escriturístico, enfim. Então, irmãos, para ter uma boa liderança precisa primeiramente também ter humildade para atingir os seus objetivos e guiar o grupo ali nos seus objetivos, naquilo que você quer. Um líder, irmãos, ele atrai. Jesus atraía, e tem vários outros homens e mulheres de Deus que atraía as pessoas na sua liderança. E quando nós temos uma liderança, quando nós reconhecemos o nosso chamado, aquilo que o Pai chamou você para fazer, de repente você não está exercendo a sua liderança, ou por alguma coisa que aconteceu na igreja, ou na sua casa, ou por alguém que te falou algo que te feriu, a sua liderança está estagnada. Pelo contrário, irmãos, a gente sabe que liderança, ela vem junto com grandes responsabilidades. Tem muitos líderes que ele tem o chamado, mas ele não tem responsabilidade para gerar, para cuidar das ovelhas, para cuidar dali dos seus subordinados ali na empresa, na onde eles estão erguidos ali, que foi o próprio Deus que instituiu eles, para fazer uma boa liderança, para ter uma boa gestão. Então, nós temos que também ter responsabilidade. E quando nós lidamos com pessoas, quando nós estudamos um pouco mais da antropologia bíblica do ser humano, nós vemos que responsabilidade ele gera sacrifícios, que não é fácil, meus irmãos, nós lidarmos com pessoa. Nós temos que ter sacrifícios, sacrificar o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades. Tá entendendo? É muito difícil. Então, assim, é chamado. Por exemplo, na área pastoral, é sacrificante, meus irmãos, mas é muito bom você poder ali ajudar a direcionar outras vidas, outras pessoas no caminho certo que elas devem andar. Sair da escuridão e vir literalmente para as trevas. Sair daquela vida terrível, e um bom líder faz que o quê? Com que você resgata essas pessoas, as pessoas olham para você e falam, puxa vida, o meu líder, o meu pai espiritual, que me ajuda é um homem, é uma mulher literalmente de responsabilidade. Legal? Hoje nós vemos vários e vários homens e mulheres líderes que não estão tendo tanta responsabilidade. Por isso que nós vemos muitas igrejas pequenas que não crescem, porque não tem responsabilidade daquilo que está fazendo. Tá entendendo? Irmãos, uma coisa que eu aprendi, não é você só orar. Oração, ela é muito importante, nós precisamos ter, mas nós temos que ter oração e responsabilidade, estratégia para como a gente vai liderar o povo que Deus já está colocando na nossa vida, seja no trabalho, seja na área eclesiástica, que é essa que eu estou falando aqui. Legal, meus irmãos? Olha só que interessante. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de líder. E o que acontece, irmãos? Até Jesus, até o Filho de Deus, ele estava sujeito a obedecer o Pai. Obedecer tudo aquilo que Deus, o seu próprio Pai, tinha estabelecido para ele aqui. E Jesus, ele era tão humilde e tão sujeito à obediência e responsabilidade,
que lá em João, no capítulo 14, 31, ele diz que todo líder está sujeito a ter um líder maior do que ele. Está entendendo? Eu como pastor, você como pastor, ou você como um gerente que seja, ou um gestor de pessoas, com certeza você não aprendeu sozinho. Você precisou de pessoas com um grau de instrução maior, com uma capacidade, uma psique maior, para que você pudesse se tornar e a cada dia se tornar um líder de sucesso. Eu tenho vários exemplos aqui que eu considero essas pessoas como mentores e líderes espirituais para a minha vida, a qual eu aprendo bastante. Entendeu? E eu não fico dentro de um ostracismo religioso. Ah, eu sou só da igreja batista, ou eu sou só da igreja... Não. Cada pessoa ou cada líder de cada denominação tem sua peculiaridade, o seu ponto de vista teológico de liderança que agrega valores. A filosofia, tem várias pessoas que eu não vou citar nome aqui. Então olha só, até Jesus ele obedecia. Jesus ele cumpria todas as leis terrenas que eram instituídas pelo Império Romano naquela época. Ser um líder, irmãos, e ter a liderança não é ter todo o poder para fazer com que as pessoas façam aquilo que nós queremos. Tá entendendo? Todos nós, eu e você, nós somos responsáveis perante alguém e teremos que prestar contas no dia do juízo. Então essas pessoas que Deus colocou na tua mão, essas vidas que Deus te mostrou, essas vidas que estavam ou que estão debaixo ali da sua liderança, saiba que você vai prestar contas delas um dia. Então por isso que nós estamos aqui nesse momento agora, né, tentando e fazer com que gerar líderes de excelência, homens e mulheres jovens que são líderes de excelência, que conhecem a Escritura, que são pessoas de idôneas, caráter, pessoas ali que luta contra o mal. Então, meus queridos, Jesus, ele liderou e foi um dos maiores exemplos. Então, Jesus, ele vivia ensinando, né? Ele vivia ensinando e vivendo aquilo que ele pregava. Jesus não era uma pessoa hipócrita. O que é hipócrita, irmãos? É não fazer aquilo que vive ou que prega. É uma hipocrisia, é uma mentira. Então ele não esperava que seus discípulos fizessem ali melhor ali do que ele. Ele não estava preocupado se os discípulos iam fazer o melhor, se seriam... Não, pelo contrário. Ele ensinava todos na humildade, certo? E a sua vida era literalmente um exemplo de como pôr em prática todos os seus ensinos. Lá em João, no capítulo 13, versículo 14 e 15, leia depois, vocês vão ver, né, que isso dava totalmente credibilidade na sua liderança. Por que que hoje nós vemos várias pessoas, pastores, seja no seu trabalho, seja aonde quer que você esteja, pessoas que não têm credibilidade na área de gestão de pessoas, na área de liderar. Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que já está passando aí na sua cabeça, várias pessoas que não têm credibilidade na área de liderança, na área de ensinar, na área de colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam, seja ali no estudo, seja para toda a vida, meus queridos. Vocês estão me entendendo? Então, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Liderança, mostrava credibilidade. Então, que tipos de líder, meus queridos, tem na Bíblia? Líderes políticos, tem líderes de guerra, tem líderes administrativos, líderes espirituais, tem líderes familiares. Então, cada setor tem um líder específico. Não adianta o líder querer liderar tudo e não agregar funções ou delegar funções com humildade para as pessoas que estão ao seu lado, para as pessoas que estão. Agora, tem pastores que querem pregar, querem fazer logo a Santa Ceia, querem fazer tudo e esquece que tem pessoas que são ali, que Deus colocou ali para ajudar na administração da ortodoxia da igreja. Então, quando nós pegamos líderes políticos, nós vemos reis, que nem as escrituras falam, como Davi, Salomão, juízes, como Moisés, como Josué, que foram governadores, né? Nós vemos Ramã, Pilatos, que tratavam dos pais, das leis, da justiça. Então tem vários líderes políticos.
E falando líderes de guerra, guerreiros como Gideão, Sansão, Cícera, Joabe, que organizavam todo um exército, né, naquela época para a guerra e traçava planos para vencer. Tudo com o aval do Criador. Olha só para você ver. Então tem líderes para cada tipo de setores, irmãos. Tem líderes para cada tipo de função. Não adianta você achar que você vai liderar sozinho. Jesus, ele precisou de pessoas para ajudar ele na liderança da igreja. Jesus pegou 12 apóstolos para ajudar ele na ortodoxia da igreja, para poder fazer ele grandes líderes que até hoje nós iremos lembrar e são referências, cada um com a sua particularidade, cada um ali da sua maneira, mas foram grandes líderes ali. Então cada pessoa tem ali o seu chamado na liderança. E quando nós falamos também, que eu falei de líderes administrativos, quando nós pegamos líderes administrativos como José, como Esdras, como Neemias, os caras sabiam organizar as funções de diferentes trabalhos e gerir finanças, gerir recursos, cara. É apaixonante quando nós entramos dentro das escrituras. Por isso que a Bíblia ela é apaixonante e é de um dos livros mais vendidos em todo o planeta, se eu coloco assim. Porque ela ensina como ser um líder de excelência. Então tinha esses líderes administrativos e os líderes espirituais. O maior líder espiritual é esse que eu falei, que é Jesus. Nós falamos aqui sobre Samuel, nós falamos sobre Isaías, nós falamos sobre os levitas que ensinavam, guiavam o povo para quê? Para o arrependimento, para a reconciliação com Deus, ajudavam as pessoas a crescerem espiritualmente. É isso que eu e vários outros pastores, evangelistas, levitas, várias e várias milhões de pessoas fazem um vídeo igual esse daqui para fazer o quê? Para mostrar para vocês como ser um líder de excelência, como ter a sua vida abençoada. Mas hoje, irmãos, a gente sabe, eu estava conversando com o meu professor no campo teológico lá da igreja, o meu professor Anderson Bonfim, né? Que eu convido você a entrar no Instagram dele e no canal dele no YouTube também. Procura lá Anderson Bonfim, vocês vão ver lá, para vocês que gostam de obter conhecimento. Nós estávamos falando como é dificultoso você fazer vídeos literalmente para agregar valores espirituais na vida das pessoas. Irmãos, é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque as pessoas querem ser líderes, querem fazer com que a sua igreja cresça, querem obter conhecimento, mas não querem pagar o preço, estudar, buscar conhecimento, ver um vídeo. Eles querem obter que o conhecimento venha diretamente do céu, aparece um anjo para eles e derrama na vida deles todo o conhecimento, toda a arte da ciência, da política, que não é dessa forma, irmãos. Agora, quando você faz vídeos de piada, de torta na cara, de coisa que não traz tantos valores de conhecimento, nós vemos aí a internet cheia, nós vemos canais aí com milhões de pessoas, cheia de cultura inútil, né, que não agrega valores nenhum. Mas vamos lá. Então nós vamos falar aqui rapidamente sobre líderes familiares. Quem foram líderes familiares? Um exemplo que eu coloquei aqui seria Abraão, seria Jacó, seria Jó. Os caras tomavam de conta das suas famílias e protegiam-nas. Os caras tinham um papel importante na educação dos seus filhos. E aí eu já falo para você, líderes. Que tipo de papel importante você está tendo na vida das pessoas dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, no grupo de estudo que você está, na escola, na igreja, na rua? Tá entendendo, irmão? Faça uma reflexão. Então, muitas pessoas na Bíblia literalmente eram líderes, né, em mais do que uma área. Não era só nessa área, tinha várias outras áreas. Por exemplo, Davi foi um líder político, um líder espiritual, um líder de guerra e um líder na família. Nem todos foram bons exemplos, né, em tudo, mas podemos aprender muito sobre liderança quando nós estudamos a vida, né, e as consequências das suas ações. Estão entendendo, meus queridos?
Olha só para você ver. Que interessante. Quando nós falamos sobre liderança também, cara, não dá para deixar passar aqui um líder, né, que foi o profeta Samuel. Saiba de uma coisa, se Jesus foi um dos maiores líderes que nós já tivemos aqui e ele não agradou a todos, imagine eu e você. Imagine nós, irmãos. Então, se você não está agradando muitas pessoas, louvado seja Deus por isso também, meus irmãos. Que nós não iremos agradar todo mundo, saiba disso. Nós não iremos agradar todo mundo. Tá entendendo? Tem muitas pessoas que nós não iremos ali agradar, mas porém tem milhões de pessoas que nós estamos levando ali, agradando com conhecimento. Então, o conhecimento bíblico. Então, o profeta Samuel, né, ele foi o último líder de Israel antes de começar uma monarquia. Então ele foi um grande líder, um cara muito usado por Deus que libertou Israel dos seus inimigos e todos respeitavam Samuel. Também, meus irmãos, para a gente estar aqui encerrando aqui, um bom líder, ele é humilde para reconhecer que tem muito a aprender. Eu não conheço tudo, eu aprendo a cada dia. Então Samuel, lá no livro de 1 Samuel capítulo 3, verso de número 1, olha o que ele fala. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então, meus queridos, eu quero que vocês entendam aqui que ninguém nasce como líder. Samuel passou vários anos aprendendo como liderar o seu povo espiritualmente antes de começar seu ministério. Então, apesar de ele não ser o melhor professor, né, foram esses anos de aprendizado que equiparam para ser um bom líder espiritual. Então, muitas vezes nós ficamos impacientes, pensando que não precisamos aprender e queremos logo subir numa posição elevada de hierarquia e liderança. Cara, você não sabe nem como a Bíblia foi dividida, você não sabe quantos livros tem no Novo Testamento e no Velho, e você já quer achar que você já tem todo o conhecimento da teologia. Calma, meus irmãos, menos, tá entendendo? Nós temos que aprender todos os dias. Um bom líder, que nem eu falei, ele é humilde para reconhecer que nós temos que aprender todos os dias. Um bom líder também, irmãos, ele ouve e obedece a voz de Deus. Olha no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso número 10, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel, o que ele falou? Ele diz, pois o teu servo está ouvindo, ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado. Então Samuel, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E mais, Samuel não só ouviu, que obedeceu. Não adianta só ouvir. Tem muitos líderes aí que ouve, escuta, mas não pratica. Não faz aquilo que o pai tem falado para eles fazer. Samuel, ele prestava atenção nas instruções que Deus falava para ele e não ignorava. Então, por causa disso, Deus usou a vida de Samuel de uma maneira poderosa. Assim pode ser na sua vida também, líder. Um bom líder, que nós falamos, ele obedece a Deus, procura conhecer a vontade de Deus, estudando a Bíblia, aplicando em sua vida, porque a minha vida e a sua vida, ela é uma carta para que as pessoas possam ler da nossa vida e a se submeter à liderança de Deus. E um bom líder não pode deixar de oração, irmãos. Não é fácil. Oração, nós temos a cada dia que orar. Sabemos que muitas das vezes, irmãos, não é fácil. Olha só o que fala no livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso de número 8. E dissera Samuel, não pares de clamar, pois a nós ao Senhor e o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Samuel orava a Deus e Deus respondia. Samuel sabia que era completamente dependente de Deus e que todas as suas vitórias vinham de quem? Do Criador. Ele orava porque reconhecia que sozinho não tinha poder. Samuel orava porque confiava ali plenamente em Deus. Então, um dos erros em que todo líder pode cair é achar que tudo depende dele. Tem muitos líderes aí que têm caído ou que já caiu porque eles acham que tudo depende dele. Ah, tudo depende de mim. Se eu não fazer, nada vai acontecer. Se eu não fazer, vai todo mundo... Não, literalmente não é assim que funciona também, meus irmãos. Na verdade, tudo depende de quem? De Deus. Orar é muito importante.
porque coloca Deus em primeiro lugar na vida de um líder, no seu ministério e em sua liderança. A oração fortalece o líder e traz vitória. Beleza, meus queridos? Compartilhe esse vídeo. Deixe aí o que você achou nesse rápido vídeo aqui, que eu estou tentando não ser tanto extenso, para falar sobre liderança, o que a Bíblia fala, o que nós somos como líder, o que nós devemos fazer sobre esse processo de liderança. Entenda, líder não é ser dono. Líder, as pessoas querem estar perto, as pessoas querem ouvir, as pessoas querem seguir. Vou falar de novo para encerrar. Chefe manda, líder as pessoas atrai. Então não seja um líder, né, que acha que é chefe. Seja um líder para que as pessoas venham literalmente reconhecer que o chefe maior está na tua vida, que é Cristo, que é Deus. Beleza, meus irmãos? Tamo junto, obrigado por vocês estar comigo aqui, obrigado por compartilhar esse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo porque é uma maneira de formar outros líderes espirituais com essa palavra. Beleza? Posso contar com a sua ajuda? Que a graça e a paz do Criador esteja contigo, que você possa ter aí uma vida de liderança cheia da graça de Deus. Deus vos abençoe, tamo junto, vamos lá.